Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje tem 11 jogos pela rodada, quarta-feira, dia 13 de novembro. Vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui para vocês. E galera, a rodada de hoje recheada, são 11 jogos pela liga, eu analisei cada um desses 11 jogos e vou trazer minha análise e o meu palpite para cada uma dessas partidas, vou trazer aqui para vocês, tá? Então galera, bora começar as nossas análises de hoje. Então, bora começar a falar dessa rodada que tá recheada, tá? Lembrando que se você gosta de palpite em jogador, múltipla, bingo e tudo mais, eu solto tudo de graça lá no meu Instagram, @binãobets, beleza? E se ainda não tá fazendo parte lá do grupo grátis, o link tá aqui na descrição, já entra lá, não perde tempo, tem muito palpite bom pra vocês todo dia e 100% de graça, tá? Então, bora começar com os nossos palpites de hoje, bora falar dessa rodada, bora lá! E agora pro jogo 1, Indiana Pacers contra Orlando Magic, tá? Os Pacers venceram 3 dos últimos 4 jogos e chegam descansados aí para hoje, enquanto o Orlando Magic tá desfalcado de Paolo Banchero e de Wendell Carter Jr., tá? E já vem jogando aí pela segunda noite consecutiva em um back-to-back. O Indiana Pacers venceu o Orlando Magic recentemente e deve aproveitar a ofensiva explosiva liderada aí por Haliburton e Benedict Mathurin para dominar o ritmo do jogo. Como eu falei, Orlando vem desfalcado, Indiana já venceu esse confronto alguns dias atrás, então meu palpite para esse confronto de hoje vai ser Indiana Pacers para vencer essa partida de hoje, beleza? Então vamos com o time de Indiana e vamos seguir para o segundo confronto dessa noite. Bora lá! E agora falando de Boston Celtics contra Brooklyn Nets, a gente tem o Celtics que vem de um back-to-back, jogou ontem, vai jogar hoje de novo, e depois de uma derrota apertada contra os Hawks ainda, tá? Enquanto isso, o Brooklyn Nets está em casa, chega descansado e tem sido um time bem competitivo nessa temporada, com um bom histórico contra o handicap, tá? E apesar da ausência aí de Kristaps Porzingis, o Celtics ainda tem um elenco talentoso, mas o cansaço pode pesar aqui contra um Brooklyn Nets motivado, que tem sido muito bom contra times mais fortes aí nessa temporada, tá? Eu vou buscar o Brooklyn Nets para fazer um jogo um pouco mais pareado, depois do Celtics entregar para o Atlanta Hawks ontem, eu acredito que o Nets mantém esse jogo pelo menos próximo, tá? Meu palpite para esse jogo vai ser Brooklyn Nets mais 10.5, ou seja, eu acredito que o time do Nets pode perder essa partida para até 10 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada, beleza? Então, bora para a terceira análise desse vídeo, bora lá! E agora para o terceiro jogo, Cleveland Cavaliers contra Philadelphia 76ers, tá? O Cleveland Cavaliers mantém um recorde perfeito fora de casa e chegam confiantes depois de uma vitória importante, tá? Os Sixers continuam sem Tyrese Maxey e enfrentam dificuldades aí para jogar dentro de casa. E galera, o Cleveland lidera a liga em diferença de pontos fora de casa e deve dominar esse jogo de hoje, já que tem uma defesa muito consistente e uma ofensiva muito equilibrada, tá? O 76ers ainda tem que se acostumar com o Joel Embiid em quadra, Tyrese Maxey fora é uma peça importantíssima, um desfalque muito importante, então hoje eu vou com o Cavaliers para se manter invicto e cobrir o handicap. Meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Cleveland Cavaliers, menos 6.5. Ou seja, eu acredito que o time do Cleveland deve vencer essa partida de hoje por pelo menos 7 pontos de vantagem para a gente pegar o green nessa entrada, beleza? Então, bora para a análise do quarto jogo de hoje. Bora lá! E agora para o jogo Oklahoma City Thunder contra New Orleans Pelicans, tá? Os Pelicans que sofrem com desfalques importantes, incluindo o estrela, né, Zion Williamson e CJ McCollum também, armador importantíssimo da equipe. Enquanto isso, o Thunder está embalado com o Shai Alexander em alto nível e pronto para fazer um grande jogo hoje, tá? O Thunder é eficiente na média do... O Thunder é um time eficiente na defesa e muito eficiente no ataque, enquanto os Pelicans têm tido muitas dificuldades para competir sem suas principais estrelas aí, tá? E apesar de alguns desfalques do Thunder, eu vou com eles para vencer esse jogo por uma grande margem de pontos. Meu palpite para esse confronto vai ser
Oklahoma City Thunder mais 12,5. Ou seja, eu acredito que o time do Thunder vença por pelo menos 13 pontos de vantagem esse jogo de hoje, tá? O Pelicans está deixando a desejar contra todo mundo e contra o Thunder não vai ser diferente. E agora para o jogo New York Knicks contra Chicago Bulls, tá? Os Knicks que vêm aí de uma boa vitória contra os Sixers, enquanto os Bulls acumulam derrotas e enfrentam problemas defensivos. E mesmo vindo de um back-to-back, jogaram ontem, jogaram hoje e vão jogar hoje de novo, os Knicks ainda têm vantagem, tá? O duo aí de Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, que tá se entrosando, e a defesa do Bulls, que não tem sido capaz de segurar times organizados, isso daqui é um jogo que dá vantagem ao time de Nova York, tá? Um time que, como eu falei, tá se entrosando, acaba de sair de uma vitória importante, e mesmo vindo de um back-to-back, eles são os favoritos máximos por aqui, tá? Por isso que meu palpite para esse jogo de hoje vai ser New York Knicks menos 6,5. Ou seja, acredito que o time do Knicks vença por pelo menos 7 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza, família? Então, bora seguir para o sexto confronto do dia. Bora lá! E agora para o jogo San Antonio Spurs contra o Washington Wizards, tá? Os Spurs que vêm aí de uma vitória impressionante contra o Sacramento Kings e vão enfrentar o Wizards que está em uma péssima fase, que somando aí tem 5 derrotas consecutivas, tá? O Wembanyama no domínio do garrafão e os Wizards que continuam como uma das piores defesas da NBA nessa temporada, não vai ter jeito, tá? Os Spurs vêm para vencer esse jogo por um pouco de margem. Por isso que meu palpite para esse confronto de hoje vai ser San Antonio Spurs menos 6,5. Ou seja, eu acredito que o time dos Spurs vença por pelo menos 7 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Foi mais ou menos por isso que eles venceram o Kings no último jogo e não é possível que não dão conta de fazer contra o Washington Wizards, tá? Que vem tão mal nessa temporada. Então, tô com os Spurs e bora pro próximo jogo, bora lá! E agora entre Houston Rockets e Los Angeles Clippers, a gente tem o Rockets que tá em alta, tá? Vencendo 4 dos últimos 5 jogos no geral, enquanto os Clippers lidam com desfalques importantes, como o de Kawhi Leonard. Enquanto isso, o Houston tem mostrado muita consistência em casa e uma defesa que força erros e acaba dominando o ritmo do jogo, tá? Por isso que para hoje não vai ter jeito, vou com o Houston no papel de super favorito, consistente dentro de casa, não tem outra. Meu palpite para esse jogo vai ser Houston Rockets para vencer a partida de hoje, beleza? Então, estamos com o time de Houston e bora pro 8º confronto de hoje. Bora lá! E agora pro jogo Sacramento Kings contra Phoenix Suns, os Suns que estão aí sem Kevin Durant e sem Jusuf Nurkic, enquanto os Kings buscam se recuperar depois de uma derrota decepcionante aí pro San Antonio Spurs. Eu acredito que Sabonis deve dominar no garrafão contra um Suns desfalcado, né? Sem Kevin Durant e sem Jusuf Nurkic, que são grandes homens, e o cansaço do back-to-back pode prejudicar o Phoenix Suns. Por isso que meu palpite para esse confronto de hoje vai ser Sacramento Kings, menos 4,5. Ou seja, vou com o Kings para vencer esse jogo por pelo menos 5 pontos de vantagem, beleza? Então, bora pro próximo jogo de hoje. E agora, entre Minnesota Timberwolves e Portland Trail Blazers, a gente tem os Timberwolves que buscam vingança depois de uma derrota decepcionante para os Blazers na noite passada, tá? E mesmo sem Anthony Simons, o Portland conseguiu surpreender, mas repetir o feito é improvável, tá? A gente sabe que é muito difícil ganhar do mesmo time 2 vezes seguidas, tá? O Minnesota é um time muito mais talentoso e o controle defensivo para limitar as oportunidades do Portland deve surgir nessa partida, tá? Eu vou com o Minnesota Timberwolves, vou confiar neles mais uma vez. E meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves menos 6,5. Ou seja, acredito que o time dos Timberwolves vença por pelo menos 7 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vamos com o Timberwolves e bora pro próximo jogo, 10ª análise dessa rodada. Bora lá! E agora pro 10º jogo, então, entre Detroit Pistons versus Milwaukee Bucks. Os Bucks que chegam desfalcados, sem Damian Lillard, sem Chris Middleton e ainda tem a possibilidade de Giannis Antetokounmpo ser poupado e ficar fora da partida, tá? Mas do outro lado a gente tem um Detroit que chega confiante
depois de uma vitória na prorrogação contra o Miami Heat. A gente tem Cade Cunningham e a profundidade dos Pistons que tornam esse jogo um pouco mais competitivo, tá? Enquanto os Bucks têm uma defesa muito frágil e tão vulneráveis, sem alguns jogadores importantes. Por isso que eu vou confiar no Detroit Pistons para manter esse jogo páreo, não deixar a distância ficar muito grande entre a pontuação. E meu palpite para esse confronto vai ser Detroit Pistons mais 9,5. Ou seja, o time de Detroit pode perder por até 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada, beleza? Então, bora para análise do último jogo dessa rodada. Bora lá! E antes de finalizar, eu quero te falar que a gente está fazendo uma alavancagem lá no meu grupo grátis e também lá no meu Instagram, @binãobets, tá? Tô explicando tudo como que vai funcionar lá no meu Instagram, tá? @binãobets, uma alavancagenzinha, né? Um desafio pra gente dar uma brincada na NBA de 10 para 1K com 7 dias na NBA, 10zinho para 1000, tá? A gente vai dobrando a banca, tô explicando certinho lá no meu Insta. Então, já me segue lá e fica por dentro desse desafio que tá top demais. Então, bora falar do 11º jogo da rodada de hoje. Bora lá! E agora, entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, a gente tem os Grizzlies que seguem com vários desfalques, enquanto os Lakers lidam aí com a ausência de Anthony Davis, tá? E o Memphis tem mostrado resiliência, mas o Los Angeles ainda tem LeBron James como um diferencial. E sem Anthony Davis, sem Jaren Jackson Jr., eu acredito que LeBron pode explorar bastante o garrafão. Apesar disso, os Lakers devem vencer essa partida, mas acredito que não vai ser um jogo disparado pro Lakers não, tá? Como eu falei, Memphis Grizzlies é um time que ainda é muito resiliente e essa linha, um handicap tão alto, me faz ficar confortável buscando eles aqui, tá? Apesar de alguns desfalques, o Lakers ainda tá sem Anthony Davis também. Eu acredito que o Memphis pode ser uma boa opção para hoje. Por isso que meu palpite para esse último jogo da rodada vai ser Memphis Grizzlies mais 8,5. Ou seja, o time do Grizzlies pode perder por até 8 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada. E galera, 11 palpites, 11 jogos e 11 análises aí para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Lembrando que múltipla, bingo, palpite em jogador, tudo isso vocês encontram lá no meu Instagram, @binãobets. Se ainda não seguiu, segue lá. Se gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, porque me ajuda muito, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!